Amigos, meus irmãos em Cristo, chegou a hora de nós termos mais uma aula no livro de Salmos. Nossa igreja está fazendo a leitura de Salmo a Salmo. Hoje nós vamos ler o Salmo de número 40, um salmo maravilhoso que perfeitamente pode ser aplicado aqui aos dias que estamos vivendo. É um salmo que inicia-se com um pedido de paciência, paciência com confiança, e é o que a gente está precisando nesses dias. Vamos lá, vamos ler esse salmo lindo e após a leitura dos salmos nós iremos fazer os comentários, tá bom? Quero convidá-los então a abrirem as suas Bíblias, a abrirem os seus aplicativos nos seus tablets, celulares e acompanhar a leitura junto conosco aqui. Salmo de número 40, a partir do primeiro versículo, leremos. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. Senhor meu Deus, tu nos fizeste muitas maravilhas. Os teus planos para nós são tantos que não se pode contá-los. Não há ninguém igual a ti. Se eu tentasse relatar todos os teus feitos, jamais chegaria ao fim. Não tens prazer em ofertas, nem em sacrifícios. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos, nem ofertas pelo pecado. Então eu disse, aqui estou, conforme está escrito ao meu respeito no livro. Tenho prazer em fazer a tua vontade, meu Deus, pois a tua lei está em meu coração. Anunciei a tua justiça a toda a comunidade. Não tive medo de falar, como bem sabes, ó Senhor. Não escondi em meu coração a tua justiça. Falei de tua fidelidade e de tua salvação. Proclamei a toda a comunidade o teu amor e a tua verdade. Vamos parar aqui no versículo 10, porque nós vamos ver daqui a pouquinho que este salmo ele é dividido em duas partes. E a primeira parte encerra-se aqui, no versículo 10. Aqui nós temos um poema de gratidão do rei Davi, nesses 10 primeiros versículos. Quero convidá-los, antes mesmo de podermos examinar versículo por versículo, a fazermos uma oração. Pai de amor, nós te louvamos e te bendizemos, nós declaramos aqui esta noite que confiamos no Senhor e esperamos, ó Pai, pela tua salvação, pela tua cura, pela tua solução. Cuida de nós, Pai, nos instrua através dessa aula, através da tua palavra, meu Pai. Guia-nos, ó Deus, através do teu Espírito Santo. Traz paz para os corações que estão entristecidos, ansiosos, infelizmente, alguns até enlutados, ó Senhor Deus. Traz a cura, Pai, para esse vírus, que os homens consigam, ó Pai, criar uma vacina, que os medicamentos possam fazer efeito, Senhor. Dê sabedoria para que os teus filhos, ó Pai, fiquem em casa, não propaguem a doença. Ajuda-nos, ó Deus, a compreendermos esse tempo que estamos vivendo e vivê-lo da melhor forma possível, Pai. Mas acima de tudo, Senhor Deus, esteja conosco. Nos dê, ó Deus, a tua paz. Pai Santo, nós pedimos perdão pelas nossas falhas e pedimos que o Senhor nos instrua na tua verdade para caminharmos de forma digna, ó Pai, de alegrar o teu coração bondoso, Senhor Deus. Obrigado, Pai. Sê conosco, Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Queridos, como dissemos então, este salmo inicia-se com um poema de gratidão. Do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos observar Davi fazendo exclamações relacionadas à gratidão, do cuidado de Deus num momento muito difícil. Esse salmo trata de um momento onde Davi estava muito doente, prestes realmente a morrer, e o Senhor ouviu a oração de Davi. Logo aqui no primeiro versículo é algo que fala muito com o nosso coração hoje em dia, porque diz que esperei com confiança. Paciência e confiança é o que nós precisamos para este momento. Davi relata, através dessa frase, que ele não usou as próprias forças. Ele conseguiu ficar quieto e aguardar a solução que viria de Deus. Ele não se desesperou. E é o que nós precisamos. Confiar no Pai, nos aquietarmos, irmos para os nossos lares, ficarmos o máximo que pudermos, isolados da convivência de quem amamos, não permitindo que a solidão e essa carência emocional nos leve a agirmos com as nossas próprias forças e irmos em encontro daqueles que sentimos falta. Pedimos para que Deus possa nos bastar, para que Ele possa suprir a nossa carência e que a gente possa trazer Deus para dentro dos nossos lares e conduzir as nossas vidas. Davi estava aqui prestes a morrer, meus queridos. Esse é o contexto da escrita dessa poesia. Ele estava prestes a morrer, mas ele levantou um clamor, ele orou, ele se aquietou aonde ele estava. E Deus ouviu a sua oração. É isso que o primeiro versículo fala para a gente. O versículo 12, ele deixa bem clara a situação. Quando ele fala que Davi estava num poço de desespero. Ele estava atolado, num atoleiro de lama. Isso significa que era um lugar que sozinho ele jamais conseguiria sair. E quanto mais ele se esforçasse, ele iria derrapar. É como se fosse areia movediça. Quanto mais ele se mexesse, mais ele afundaria. Então ele resolveu se aquietar, como lemos no primeiro versículo, e permitir que Deus trouxesse a solução para o problema que ele estava vivendo. E esse versículo, ele é muito forte, porque dentro da poesia hebraica, nós examinamos o contexto dessas palavras e significa realmente que ele estava muito próximo da morte. Ele estava quase entregando as forças quando ele levantou esse clamor. E o Senhor o pegou e o colocou em pé novamente. Aí o versículo 3, ele vai dizer para nós que Deus colocou um novo cântico na boca de Davi. Um hino de louvor. E ele faz isso para que nós possamos nos alegrar e entender que a cada livramento que Deus dá para o rei Davi e, consequentemente, para nós que lemos e admitimos que o poder de Deus que salvou o rei nos leva a acreditar que nós também temos que ter a certeza que em breve Deus vai nos dar um novo cântico, vai colocar uma nova música na nossa boca, uma música que exalte os feitos de Deus, que nos tirará dessa situação tão difícil que nós estamos vivendo e de todas inúmeras outras situações que passam pela nossa vida. Se nós soubermos confiar em Deus, Ele vai nos tirar dessas situações difíceis. Lembrando que aqui Davi fala de uma situação de morte. Ele estava doente, praticamente indo embora. Mas Deus colocou um cântico, porque assim fazia os poetas, os que eram alcançados pelo poder de Deus. Celebravam a vitória, a conquista que chegavam até eles, até as
grandes vitórias nas guerras, nas batalhas, celebravam cantando, criando canções que exaltavam o poder de Deus. É interessante, nós acompanhamos algumas séries antigas, de época, ou ficções, que mostram isso. Soldados se gladiando e afirmando, irão compor músicas pelo meu feito, irão compor canções por essa batalha. Então é algo comum no mundo antigo, compor músicas quando eram conquistadas as vitórias. É isso que Davi está falando. Ele teve num momento muito difícil, mas o Senhor colocou um novo cântico no lábio dele, para ele poder exaltar o nome de Deus pela vitória que ele conseguiu. E ali, pertinho da morte, mas Deus o tirou da morte e colocou um novo cântico nos lábios de Davi. Em nome de Jesus, vai ser assim conosco também. E o testemunho da vitória que Deus traz. Precisa pairar no nosso coração o desejo das nossas vitórias não ficarem apenas no campo individual. Que nós possamos ter isso como um testemunho para que outras pessoas também sejam alcançadas pelo amor de Deus, pela proteção de Deus. Porque na continuação do versículo, ele fala que muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Nós temos que ter esse desejo de mostrar como o nosso Deus é bom e como Ele quer trazer para a vida de todos aqueles que creem nele essa paz de que Ele está cuidando de tudo, que tudo tem um propósito e tudo vai terminar bem. Versículo 4. Como é feliz o que confia no Senhor, que não depende dos arrogantes, nem dos que se desviam para a mentira. E aqui, Davi, ele faz uma afirmação que nós podemos encontrar lá no Salmo 1. Que como é feliz, como é bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor, que confiam na direção que o Senhor dá, aqueles que meditam na palavra de Deus e buscam a direção de Deus para suas vidas. Porque essa felicidade, queridos, ela é incondicional. Ela não está pautada pelas conquistas, pelas vitórias, apenas pelos bons momentos. Ela é inseparável. Essa felicidade desse versículo, ela está pautada pela confiança que aqueles que têm em Deus podem aproveitar. Ela é incircunstancial, ela é independente de resultados. Ela é resultado da própria presença de Deus. Nós temos uma esperança que não pode morrer. Nós temos uma esperança que é eterna e ela vai nos acompanhar para sempre. Nós temos no versículo 5, Davi ressaltando a grandeza do poder de Deus e a sua inigualável manifestação. É impressionante que as coisas que Deus faz, apenas Deus pode fazer. É impressionante como nada foge do controle de Deus. Nada é surpresa para Deus. Ele pode fazer qualquer coisa dentro da sua vontade e de seus propósitos. Há tanta coisa que o Senhor faz e que só Ele pode fazer, que nós não conseguiríamos detalhar todas elas, que é a afirmação que Davi faz aqui no versículo 5. É impossível contar a quantidade de maravilha, de feitos, de tudo que o Senhor já realizou. É impossível. Ele é o ato primeiro. Não havia nada, mas já havia Deus. A nossa mente jamais vai conseguir compreender. Ele prova a sua existência através de tudo aquilo que ele já criou, mas jamais conseguiríamos dimensionar
o tamanho desse poder. Versículo 6 nos diz: não tens prazer em ofertas, nem em sacrifícios, agora que me fizeste ouvir. Compreendo. Agora que me fizeste ouvir, compreendo. Tu não exiges holocaustos nem ofertas pelo pecado. O Antigo Testamento tem uma teologia própria, aonde que uma vez por ano os cidadãos que compunham a nação de Israel, eles iam até o sumo sacerdote, oferecia-lhe um animal, e aquele animal fazia o perdão dos seus pecados. O animal era levado até o sacerdote sacrificava aquele animal, derramava o sangue daquele animal no altar, depois no propiciatório que ficava na Arca da Aliança, e isso perdoava pecados. Só que todo ano as pessoas tinham que ir lá, através dessa conduta, pedir perdão, se arrepender dos seus pecados e realizar os sacrifícios. E havia outros inúmeros sacrifícios. Cada falha, cada falta, cada crime tinha um determinado sacrifício. Mas na realidade, Davi está dizendo aqui que Deus não tem prazer no sacrifício. Nós encontramos em outros textos na Bíblia a afirmação que Deus quer a obediência. Deus, ele tem prazer em que nós o obedeçamos, não que nós sacrifiquemos. Hoje em dia nós não temos mais a necessidade de realizarmos sacrifícios, porque o Cordeiro de Deus já veio ao mundo, recebeu todo o pecado do mundo em si, e foi até a cruz e se sacrificou por cada um dos nossos pecados. Nós precisamos apenas crer que Ele é o Cordeiro que perdoou os nossos pecados. Então, se nós não precisamos sacrificar porque Deus não se agrada, Ele quer a obediência. Um sacrifício já foi feito de uma vez por todas, que é o sacrifício do nosso Senhor Jesus pelos nossos pecados. Eu devo então viver de qualquer forma? De maneira alguma. Se eu confiei no sacrifício de Deus para perdão dos meus pecados, hoje eu ofereço a minha vida como um sacrifício. Mas não precisa fazer? Aí você está dizendo que tem que oferecer a vida como um sacrifício? Mas aí é um sacrifício racional. Eu sacrifico o meu desejo pecaminoso, o meu desejo de vingança, o meu desejo de falar mal das pessoas, o meu desejo de manifestar o meu ódio. Então, o meu desejo de ter uma sexualidade proibida, fora do casamento, fora do contexto de homem e mulher. Eu faço isso racionalmente, crendo que Deus se agrada que eu obedeça. Então o meu sacrifício nada mais é que eu virar as costas para o pecado, para poder ter uma vida agradável a Deus. É o que está escrito em Romanos capítulo 12, no versículo 1. Um sacrifício racional. Eu uso a minha fé para fazer o bem. Eu não posso simplesmente falar que o que está acontecendo hoje com a gente, por exemplo, não exige cuidados. Exigir que as pessoas vão prestar culto nas igrejas porque esse sacrifício que as pessoas estão fazendo em nome de